Vou falar um pouquinho do meu artigo nesse livro, Os Ciúmes dos Homens, só para a gente ter um exemplo notável de como que os ciúmes aparecem em casos literários e como que a gente vai poder fazer também uma interpretação metapsicológica mais geral dos ciúmes. Nesse meu texto, Os Ciúmes dos Homens em Quadrinhos de História e Desenredo de Guimarães Rosa, eu analiso esses dois contos, ambos presentes em Tutameia, um livro do Guimarães Rosa. No primeiro conto, Quadrinho de História, a gente tem a narrativa de um sujeito que está dentro da prisão, e ele está dentro da prisão porque matou a sua mulher por ciúme. Então ele fica ali meio que refletindo sobre o que é crueldade, por que ele fez o que fez, como que ele ainda está preso, ainda fica imaginando a mulher dele, né? Ainda está preso a essa situação de absoluta violência do ciúme que ele sentiu internamente e, obviamente, né, também a violência que ele endereçou à sua mulher porque ele não tolerou essa violência interna, né, do desejo ligado ao ciúme. Uma primeira tese, né, que eu tento desenvolver nesse artigo aqui é como se o ciumento fizesse o seu objeto sentir aquilo que ele sente internamente. Uma perseguição implacável, um ataque sem trégua. E é isso que o ciumento faz, né? Com quem que você estava? Quem que curtiu sua foto aí no Facebook? Quem que é esse que você cumprimentou? Você transava com o seu ex? Como é que era quando você transava com ele? Você fazia isso? Você fazia aquilo? Essa perseguição implacável, essa coisa absolutamente persecutória que o ciumento faz com a sua vítima, na verdade, também é essa perseguição interna que ele sente diante dessas fantasias que o atacam permanentemente. É muito importante lembrar que esse sujeito ciumento está em profundo sofrimento psíquico, né? Ele está sendo atacado de forma muito violenta por suas fantasias. Obviamente, vamos deixar isso claro desde já, isso não justifica em nada a violência dos homens ciumentos para com as mulheres, né? Isso não é justificativo de jeito nenhum para que eles sejam violentos, agressivos para com as suas mulheres ou seus parceiros também. Nas parcerias homossexuais, o ciúme também vai estar presente, vai obedecer, como eu vou tentar mostrar aqui no texto, a mesma lógica. Então, assim, de forma nenhuma, o sofrimento psíquico do sujeito ciumento justifica a violência que ele vai endereçar para as suas vítimas, né, para os seus parceiros ou parceiras. Muito bem, então no quadrinho de história a gente tem basicamente isso, assim, essa reflexão do sujeito aprisionado, e eu acho que é uma metáfora linda que o Guimarães Rosa consegue construir, o sujeito que está aprisionado à fantasia de ciúme, aprisionado depois porque matou a mulher, né? Mas que mesmo assim continua aprisionado pela fantasia, continua pensando ali o tempo todo, ou seja, não há libertação do ciúme, mesmo quando a gente mata o objeto alvo do ciúme. É evidente que não há libertação, isso porque não se tratava de fato dessa relação, essa relação ciumenta no limite, como Freud mostrou no caso Schreber e em outros textos. Ela é sempre paranoica, ela é sempre imaginativa. Então, eu acho que é um pouquinho isso que Guimarães Rosa está querendo mostrar nesse conto. Não tem libertação do ciúme através da ação de matar o alvo do ciúme. Para se libertar do ciúme, evidentemente, é preciso outro encaminhamento, né? Conversar sobre ele, elaborar, tentar pensar o que está nos levando à insegurança, a esse desejo de posse, enfim, tudo que envolve ciúme, que são muitos elementos para além, claro, do homoerotismo recalcado, que é a tese do Freud. Eu acho que há outros elementos, muitos elementos que nos aprisionam, que tornam difícil a gente reconhecer que o objeto de amor está ali separado, tem a sua autonomia e que a gente não tem total controle sobre ele. Então é um processo muito mais complexo de elaboração do que a violência permitiria. No outro conto de Tutameia, chamado Desenredo, a gente tem uma história muito bonita de um sujeito que se chamava Jó Joaquim, que se apaixonou por uma personagem cujo nome muda ao longo da história, ou não é muito bem localizado. Livíria, Rivília, Irlívia. O Guimarães Rosa brinca com a mudança de letras, né, em anagrama, por assim dizer, desse nome, né? Então a Livíria é uma mulher livre, é uma mulher
que tem muitas relações sexuais, ela não se prende, ela não tem o pacto monogâmico firmado com ninguém, né? Então ela é muito má afamada nessa cultura machista, né, do interior de Minas, aqui onde provavelmente essa história acontece, mas mesmo assim Jorge Joaquim é apaixonado por ela, gosta dela. A gente fica inclusive na dúvida se gosta dela por conta disso, inclusive, porque ela tem essa liberdade, porque ela fica com outros caras, porque ela não admite o pacto monogâmico, né? A gente fica com essa questão. Nesse conto tem uma das frases mais lindas do Guimarães Rosa, né, que eu acho que vale muito a pena a gente relembrar sempre. Ele vai dizer que todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Eu acho que é uma frase linda, assim, que remonta pra gente como que o eu, ele também é um barquinho de papel tendo que navegar no mar das pulsões, principalmente quando a gente faz essa análise do ciúme, quando a gente é tomado por esses afetos muito violentos, né, a paixão, patos, né, de uma passividade muito grande, e que de repente a gente vê o quão frágil a gente é, o quão frágil o outro é diante dessas paixões muitas vezes, né? A gente vai endereçar uma violência inacreditavelmente grande para o outro por conta desses afetos que nos rebaixam, né, nos violentam, nos tomam, por assim dizer, completamente, frente aos quais, né, frente a esses afetos, a gente não consegue muita defesa, como um barquinho de papel. Muito bem, ao longo da história, o Jorge Joaquim, ele tem que fazer um desenredo, ele tem que contar a história lá na cidade de tal maneira que essas fofocas, né, que circulavam sobre Livíria devessem ser neutralizadas e que tudo isso que contavam dela, de que ela era uma mulher devassa, uma mulher, né, da rua, não era recatada e do lar, todas essas fofocas devem ser desconstruídas, e ele vai meio que neutralizando essas fofocas, fazendo um desenredo, dizendo que, né, são as más línguas, né, a gente não deve acreditar nessa história. Ele vai então fazendo esse desenredo, fazendo essa construção narrativa ali ao longo da cidade, perdoando, fazendo com que Livíria fosse perdoada pela cidade e fosse aceita então como mulher dele, como termina essa história. Ou seja, a gente está falando então de dois contos aqui que mostram a diversidade clínica dos homens diante do ciúme, né? Você tem situações nas quais o ciúme vai ser intolerável, vai ser sentido de forma muito violenta pelos homens, mas você tem do outro lado situações nas quais o ciúme ele não vai se apresentar como algo que vai nos angustiar, como um elemento presente no apaixonamento dos homens. Portanto, não é um afeto natural. Ele tem uma história libidinal. Ciúme não é natural, ciúme não é automático, ciúme não é imediato, né? Não tem uma lógica, por assim dizer, instintiva, de forma alguma. Ao contrário, num outro livro que eu escrevi e organizei com Lúcio Marzagão e Paulo César Ribeiro, a gente analisa um conto do Menotti Del Picchia, que eu recomendo muito a leitura, cujo título é exatamente O Homem que Precisava Ter Ciúmes. Ou seja, há na clínica, há na cultura, claramente a presença desses homens que gostam, inclusive, de ter ciúme e se excitam com a cena da mulher dele com outros homens, inclusive transando com outros homens, dele sabendo disso, inclusive. Então, a variação clínica vai desde os homens tomados pelo ciúme e arrebatados por esse afeto intolerável para eles, de tal maneira que eles tenham, inclusive, que agredir as suas mulheres, mas pode ir até ao caso, né, desse personagem do Menotti Del Picchia, e o conto está lá no livro Psicanálise e Literatura, também à venda na Amazon.com.br, caso vocês queiram dar uma lida nesse conto. Está lá descrito desse sujeito que precisa ter ciúme, ou como o Jorge Joaquim, que não precisa ter ciúme também, não se excita com isso, mas não faz questão para ele o fato da sua mulher ser livre, da sua mulher ter tido outras relações amorosas, ou dela ter outras relações amorosas. O Jorge Joaquim parece esse sujeito que toparia uma relação aberta nos termos abertos para ambos os cônjuges, né? Para ambos os parceiros na relação.